Olha, STJ acata pedido de associação de ateus e proíbe construção do Museu da Bíblia. A decisão foi motivada pelo pedido da ATEA, Associação de Ateus, que se refere à decisão de 2021, em que o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, retomou a construção do museu. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, derrubou a decisão do ministro Humberto Martins, que autorizava a construção do Museu da Bíblia em Brasília. Foram 9 votos a 3. O custo estimado da obra era 26 milhões de reais e seria bancada pelo governo do Distrito Federal. Mas o problema não é o valor. A decisão atendeu um pedido da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, a ATEA, que recorreu de uma decisão de 2021. Eles não apenas contestaram a construção do Museu da Bíblia, mas também tentaram proibir um show gospel da cantora Anile Sullivan na festa de Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2019. Na época, a juíza Ana Cecília Arguezo Gomes afirmou que a apresentação, abre aspas, vai de encontro à laicidade estatal e à garantia da liberdade religiosa, fecha aspas, como se um show regional fosse a imposição definitiva da religião cristã para todo o território nacional. Olha, eu também sou contra construir esse rabo de peixe horroroso que tá esse, parece uma baleia, né, com Enterrada. a cauda para cima. Assim, não consigo ver o que tem. É do Niemeyer essa coisa horrorosa aí? Tem cara, né? Tem a cara dele, né? Mas assim, construir um museu da Bíblia, acho uma excelente ideia, né? Até porque, veja, até para esses caras ser ateu, eles precisam de Bíblia. Tá? Porque, veja, eles não são ateus, não é que eles não acreditam em nada, eles são anticristãos. Porque o sujeito que é ateu, ele está lá na casa dele, né? E ele está cagando e andando, porque para eles Deus simplesmente não existe, né? Não é um problema. Né? Agora, esse pessoal aí, o que eles querem? Eles querem infernizar os cristãos, né? Porque, por exemplo, eles vão lá se manifestar quando, né, a presidência da República chama lá um pessoal das religiões de matriz africana, né, para fazer uns batuques, né, em eventos públicos. Não vão. Né? Não vão, porque ninguém quer mexer com isso, né? Melhor não mexer. Né? Então isso aí, é lógico que esse povo é anticristão, não tem nada a ver com ateu. O negócio deles é o anticristianismo. Veja, porque a Bíblia, meu filho, a Bíblia, óbvio, a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, mas a Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é um documento histórico que fundamentou a criação e praticamente tudo que você conhece neste maldito mundo, né? Toda a sua vida, tudo que está ao seu redor, né? Todas as relações sociais que você tem, né? Tudo isso é fruto no Ocidente da Bíblia, praticamente, né? O direito. Você tem advogado? Então, advogado existe por causa da Bíblia, porque a Bíblia que criou o cristianismo, o advogado é a criação do cristianismo, né? O direito internacional, a economia de mercado, né? Tudo isso aí é invenção do cristianismo. Por mais que olha, vamos supor que Deus nem existisse, né? Vamos pensar uma estupidez dessa. Olha, Deus não existe, né? Cristo é uma mentira inventada pelos apóstolos. O Natal é uma festa pagã que a igreja se apropriou para enganar, né, as pessoas, etc, etc, etc. Tudo bem, o documento Bíblia existe. Ele tem uma história, né, que começa lá com as escrituras judaicas, né, passa por todo o Novo Testamento, é agregado uma série de textos. Né, aí lá, né, a tradição apostólica mantém, né, a história de Jesus Cristo, mantém os evangelhos ali no telefone, você viu, no boca a boca. Né? Lá no ano 300 aparece um santo e fala, não, vamos fazer o seguinte, né, São João, vamos compilar todo esse negócio e ver assim, o que é a escritura e o que não é. Daí ele constrói esse negócio que a gente chama de Bíblia. Né? Pega um monte de texto que estava lá espalhado, compara com o que os discípulos de Jesus vinham falando, né, os apóstolos, que na verdade são os bispos da igreja, e fala, então o que os bispos vêm falando desde a época de Jesus é isso. Então esse documento aqui está certo, esse aqui está errado, vamos jogar fora. Né? E aí constrói, mas em volta da Bíblia ainda tem todos os evangelhos apócrifos, todos aqueles textos, etc. Daí a Bíblia está pronta. Aí precisa traduzir a Bíblia, aí vai lá e traduz a Bíblia, né, para o grego.
Aí chega Lutero e fala assim, não, tem muito livro na Bíblia, vamos arrancar uns. Mas por que, Lutero? Porque eu não gostei desse, esse aqui vai contra o que eu estou falando que a Bíblia diz. Então, como ele me contradiz, vamos arrancar esse livro fora. Aí arrancam uns livros lá da Bíblia. Né? Aí agora tenta traduzir a Bíblia para o alemão, porque o alemão precisa também ler a Bíblia, o povo precisa ler a Bíblia. Mas olha, essas palavras aqui também a gente tem que mudar um pouco, porque né, aí também vai dar um sentido contrário do que eu estou falando e a minha visão aqui que é importante. Aí você vai lá e faz a Bíblia deles. Aí depois um rei lá na Inglaterra manda traduzir a Bíblia e constrói uma das maiores obras de arte do Ocidente, que é a Bíblia do rei James. Né? Que assim, uma das maiores criações literárias, assim, uma coisa linda. Né? Recomendo, aliás, todo mundo que lê inglês que tenha lá né? a cópia do King James em casa. Né? Aí também outros monumentos né, de todas as línguas que traduziram a Bíblia para o vernáculo, né, quase todas têm assim, Bíblias lindíssimas que praticamente fundam né, a língua daquele país. Depois, né, a Bíblia inspira né, praticamente todas as denominações protestantes que existem pelo mundo, né, que alegadamente criaram o capitalismo, a economia de mercado, né, lá na Europa. Depois vieram para o Brasil, né, e criaram praticamente assim, um terço da população brasileira que é evangélica, que tem um novo jeito de viver, um novo jeito de encarar a vida, de encarar o business, de se relacionar, etc, etc. Né, sem contar, obviamente, a própria Igreja Católica. Né. O país foi descoberto porque tinha um monte de gente que acreditava na Bíblia e resolveu vir para cá e catequizar os índios. Você pode até não gostar, mas isso aconteceu. Então, a Bíblia inspirou uma série de acontecimentos históricos, está intimamente vinculado, não só à nossa história, mas também ao nosso imaginário. Né? De modo que um museu da Bíblia que conte toda essa história não é só legítimo, como é necessário para tirar as pessoas da sua ignorância histórica, inclusive vocês da TEA, que são bando de jumento, né? Para aprender um pouco sobre o mundo em que vocês vivem. Vocês podem até não concordar com este mundo, mas ele é assim, ele foi moldado pelas historinhas horripilantes que estão lá na Bíblia. Tá? Este mundo foi moldado por isso, e é justo que as pessoas o conheçam. E é justo até que o Estado promova a construção de um negócio desse, onde essa história é de alguma maneira preservada. Tá? Porque se a gente constrói um museu para guardar vaso de barro construído por não sei quem, há 5.000 anos atrás, que foi encontrado numa serra, tá? E que teve um impacto praticamente zero na nossa vida, né? Por que não um museu sobre um documento tão importante que moldou praticamente 10.000 anos de história? Tá? Falando 10.000 anos porque eu estou contando a Torá, né? Antes que alguém venha encher o meu saco. Tá? Então, eu acho até que é obrigação do Estado mesmo construir este Museu da Bíblia. Não é só que o Estado pode, acho que está muito, muito certo, né? Porque a cultura brasileira, né? Apesar de não sermos assim, uma cultura ocidental, é obviamente uma cultura cristã, né? Que está fundamentada na Bíblia. Você sendo ateu, sendo cristão, sendo do candomblé, sendo muçulmano, né? Sendo budista, sendo vegano, sendo sei lá o quê, qualquer coisa, né? Você é obrigado a reconhecer esse dado histórico. E esse pessoal da TEA e esses juízes que aceitam esse tipo de ação civil pública são um bando de imbecis. Né? E, obviamente, que a motivação deles é anticristã, não tem nada a ver com manter a laicidade do Estado. Porque o Estado pode ser laico, meu filho, a sociedade não. Nem a praia de Copacabana. Se os evangélicos quiserem chegar lá e tocar o show lá e fazer passeado de Jesus lá e fazer o chambalaê todo, né? Pode fazer, porque o Estado pode ser laico, mas a sociedade brasileira não é, nem a praia, e a praia não pertence ao Estado. Né? Então, vou encher o saco, e quer saber? Vou rezar uma ave-maria por vocês hoje à noite para a conversão dos vossos corações duros, tá bom? Porque eu não quero que veja vocês queimando no mármore do inferno, que é onde vocês provavelmente estarão, se não tomarem jeito, mas vou rezar, né? Porque Nossa Senhora dá um jeito nos ateus. Aliás, recomendo o belíssimo livro do nosso querido Paulo Briguet, que tem justamente esse título, Nossa Senhora dos Ateus, né, em que ele conta ali a experiência de como ele era o idiota, como vocês são, né, e ele viu a luz e saiu das trevas da ignorância, né, e hoje é um bom menino, um católico, né, que reza o terço todo dia pela gente aqui. Muito
Muito bom, Silvio. Bem lembrado, bem recomendado, falando em Paulo E Briguet. que está na livraria do BSM com desconto para assinantes. Mas se você é assinante do BSM, você pode entrar na livrariabsm.com.br e comprar o livro do Paulo Briguet com 10% de desconto para assinantes do BSM. Não é demais? É muito bom. Muito bom. Saia das trevas da ignorância. Em que outro jornal você tem isso? Não, não Procura tem. lá, Nossa Senhora dos Ateus. É um livro belíssimo. Aliás, é ali que a gente vê que o Paulo Briguet é um escritor assim, pelo amor de Deus, né? É um dos maiores escritores brasileiros vivos. E tem uma crônica muito especial que é sobre quando minha mãe faleceu. Por isso que eu gosto muito desse livro. Uma homenagem que ele fez à minha mamãe querida, né, que está lá no céu, rezando por ele. Aliás, minha mãe que me tirou do ateísmo, até, sabia? É porque eu também era um ateu babaca, como esses babacas aí. Né? E achava as mesmas coisas, eu ficava indignado. Nossa, e os caras estão lá falando sabe demais, né? O Estado é laico, pipopopó, né? Aí eu tinha uma bandinha, ficava fazendo música falando mal de Deus, essas coisas, né? Você foi punk, né? Eu era punk, aí minha mãe ficava rezando pra eu voltar pra igreja. Daí um dia ela chegou assim, eu tô rezando porque eu tinha o cabelo comprido, porque eu usava moicano, assim, né? Cristo vai te pegar por esse cabelo, te agarrar pelo cabelo e jogar lá no pé do altar. E aí não deu outro. Ela ficou rezando, até que eu voltei para a igreja. Muito obrigado, mãe. Se não fosse a senhora, eu certamente estaria aí assinando essas petições e fazendo passando esta vergonha que o pessoal da TEA está passando. Então, só tenho que agradecer a minha mãe, Dona Tereza Cristina, que está no céu rogando por nós aqui no BSM.